Yesterday é um filme que está gerando muita expectativa na comunidade beatlemaníaca. O longa será lançado oficialmente no Brasil somente no final de agosto, mas eu já tive a oportunidade de assisti-lo e vou comentar aqui um pouquinho com vocês. Será que o filme é tudo isso mesmo? Então, a história se resume em como seria o mundo sem os Beatles, né? O personagem principal, o Jack Malik, ele sofre um acidente de bicicleta e quando ele acorda, ele começa a reparar que ninguém mais se lembra da existência do Quarteto de Liverpool. Ele tentava ser músico ali por aproximadamente 10 anos, tinha suas composições, fazia alguns covers, mas não obtinha sucesso. E após ele sofrer esse acidente, em uma reunião com seus colegas, ele começa a tocar Yesterday. E ele se surpreende que nenhum dos seus amigos nunca ouviu a música. Ele fica, como assim? Vocês não conhecem Yesterday e tal? Aí ele pergunta sobre os Beatles, ninguém conhecia, nem nunca tinha ouvido falar. E ele chega em casa meio alucinado, começa a pesquisar na internet sobre os Beatles, John, Paul, George, Ringo, e vê que realmente não existe nenhum registro deles no Google. E é até interessante porque ele começa a pesquisar sobre outras bandas, né? Ele pesquisa os Rolling Stones e aparece sobre eles no Google. E ele pesquisa, por exemplo, o Oasis e não aparece, porque o Noel Gallagher, por exemplo, é um artista que foi muito influenciado pelos Beatles, então, quer dizer, sem os Beatles não existiria o Oasis. E começa uma série de referências legais, né? E o filme, nesse começo, nesse processo de descoberta da não existência dos Beatles, é muito interessante, porque o Jack Malik, ele não se lembra completamente das músicas, ele tem algumas na sua cabeça que ele lembra bem, as mais famosas, mas algumas músicas não tão populares, assim, mais lado B dos Beatles, ele não lembrava totalmente da letra, dos acordes, da melodia, e ele começa a se forçar, assim, para tentar lembrar, né? Tem o caso de Eleanor Rigby, por exemplo, ele acha a letra um pouco confusa, ele não consegue lembrar as rimas das frases da música, ele fica se esforçando, ele faz até um mural na parede da casa dele para ir anotando as músicas que ele lembra. É claro que ele não vai conseguir resgatar toda a obra dos Beatles, né? E ele começa a gravar algumas canções ali do começo de carreira dos Beatles, aquelas músicas mais populares, como I Saw Her Standing There, I Wanna Hold Your Hand, She Loves You e outras músicas. E começa a fazer muito sucesso. E isso chama a atenção do Ed Sheeran, que o próprio artista aparece no filme, inclusive faz uma atuação muito boa, e começa a fazer show junto com ele, né? E tem uma cena muito legal que os dois vão para uma sala e fazem um desafio de quem conseguir compor a melhor música em 10 minutos é o vencedor e tal. E o Ed Sheeran vai para a sala, faz uma canção, e volta e toca. E o Jack Malik faz a mesma coisa e quando ele volta ele toca The Long and Winding Road. E todo mundo que está no estúdio fica perplexo ali com a beleza da canção, né? E começam a ver o Jack Malik como um personagem, um artista assim, super inovador, um hitmaker. E o Jack Malik resolve gravar essas canções, começa a lançar e ele vira uma celebridade mundial. Só que é nesse ponto que começa um dos principais problemas do filme, no meu entendimento, porque desde o começo o Jack ele tem um romance ali com a Ellie, que é uma das principais personagens do filme. E acaba que em determinado ponto do filme o foco é desviado, foge um pouco dessa questão dos Beatles, da fama dele, e começa a focar muito na questão do relacionamento, meio que vira um romance ali o filme, literalmente. E eu acredito que o casal tenha pouca empatia nesse filme, não é um casal tipo Jack e Rose do Titanic, que você assiste, você se identifica com eles, você vive o momento ali com eles. É um romance que se cria ao longo do filme, que não cria um laço muito forte com o espectador e faz com que meio que soe perdido no filme e desnecessário para o contexto da história. Um outro ponto também é que o Jack começa a se frustrar por estar fazendo sucesso com canções que não foram dele. E até no trailer do filme tem uma cena que mostra que dois caras estão reivindicando a autoria das músicas e mostram os pés de duas pessoas que dá a entender que seria o Paul e o Ringo, né? E no filme essa cena aparece, gera uma expectativa de que os dois Beatles vão aparecer no longa, mas na verdade é só um sonho dele, né? Então acaba distorcendo um pouco a imagem que passou no trailer. E uma coisa que
imaginei que poderia ser mais emocionante no filme é a aparição do John Lennon, né? Porque o John, em uma determinada cena, é mostrado no filme, e particularmente eu sou muito fã do John, e meio que eu imaginei que eu poderia me emocionar naquela cena, só que eu acredito que não foi muito bem aproveitada essa aparição do John. Basicamente o Jack Malick, ele vai fazendo muito sucesso e ele fica sempre com medo de alguém descobrir a farsa dele, até que em um determinado momento 2 pessoas entram em contato com ele e falam que de fato ele estava plagiando alguém, que esse alguém era os Beatles, e que os Beatles existiram, mas ninguém mais lembrava deles. Aí eles dão o endereço do John, ele vai na casa do John e conversa. O John tá vivo com 78 anos, né? É um encontro bonito. Ele fala: John, você conseguiu, você sobreviveu, você tá com saúde. Eles dão um abraço, e até uma cena que gera uma certa emoção. E eu achei que eles poderiam explorar mais essa participação do John, de repente o Jack convidar o John para o palco e eles fazerem uma apresentação juntos. Eu acho que seria uma coisa cativante para a plateia, quem está assistindo, uma cena emocionante. Um ponto positivo no filme foi a questão dos embates que existem em alguns momentos, né? Porque o Jack, ele quer meio que reconstruir a história dos Beatles, então ele começa a organizar as músicas para lançar um disco, e ele quer dar o nome para o álbum, lógico, com o nome do disco dos Beatles, né, como Sgt. Pepper's, The White Album, Abbey Road ou algum outro. E ele sugere esses nomes, só que a empresa de marketing que está prestando serviço para ele não quer usar esses nomes, que achou nomes assim, nada a ver. E eles sugeriram One Man Only, uma referência que ele sozinho compõe todas as músicas, toca e faz tudo, né? E ele acaba frustrado, acaba aceitando, mostrando também, né, que as pessoas que trabalhavam ao redor dele só estavam interessadas em dinheiro, não na qualidade das músicas, não no que elas representavam para ele. E uma outra coisa legal também é o palpite do Ed Sheeran na composição de Hey Jude, né, que ele tá ali no estúdio fazendo a música e ele tá cantando Hey Jude. Aí o Ed Sheeran palpita, pede para ele trocar Hey Jude por Hey Dude, que seria Hey Cara em inglês, né? Então, são algumas curiosidades interessantes. E em alguns momentos do filme, ele começa a entrar em contradição também, né? Porque as músicas todas foram compostas com inspiração em determinada coisa, por algum motivo, dedicadas a alguém. E aí ele começa a tocar algumas músicas que a letra não faz sentido nenhum para os amigos dele, né? As pessoas começam a perguntar: mas o que você se inspirou para fazer essa música? Aí ele começa a inventar algumas historinhas assim para poder explicar para as pessoas qual é a referência daquela canção. E até isso mesmo foi um dos motivos que ele viajou para Liverpool, porque tem várias músicas dos Beatles que são sobre lugares de Liverpool, né? Como Penny Lane, Strawberry Fields Forever e a própria Eleanor Rigby, né? E ele vai lá nos lugares, vê o barbershop que a canção cita, vê o orfanato, vê os túmulos, então usa isso como pretexto para falar que ele conhece aqueles lugares e fez as músicas baseadas nas localidades. Um outro ponto também que eu achei que foi um pouco frustrante, eles poderiam ter aproveitado mais, explorado mais a questão da fama dele crescendo, né? Mostrando aquela época mesmo da Beatlemania, que as garotas corriam atrás dos Beatles, tentavam um autógrafo, uma foto, e trazer isso para o contexto atual, né? Para o ambiente das redes sociais, pela superexposição na mídia, e uma parte que o filme pouco retrata. Depois, mais no final do filme, tem a apresentação que ele faz no telhado de uma casa, né, em alusão ao Rooftop Concert, que todo mundo lotado, helicóptero, TV transmitindo ao vivo e tal, uma parte bastante interessante, que ele faz versões mais rock and roll de algumas canções, e depois que ele agenda um super show para fazer o lançamento do álbum, no qual ele revela que, na verdade, as músicas não são de autoria dele, e sim dos 4 Beatles, né? É um momento um pouco frustrante no filme, porque até então o longa vinha numa crescente, parece que nessa cena ia explodir, ia ter um grande finale, e acaba de uma maneira meio frustrante, né? Ele fala que as músicas não são dele, sai do palco, todo mundo vai, e termina meio para baixo, assim, na cena que de repente poderia
ter sido mais emocionante, de repente ele cantar Hey Jude com todo mundo fazendo o coro da canção e tudo mais. Bom, para dar o veredito final, o filme tinha um potencial muito grande, né? Uma história bastante rica e repleta de ramificações que poderiam ser seguidas. Me diverti bastante com algumas cenas, achei hilário algumas, outras inspiradoras, outras de certa forma até emocionantes e outras que nos fazem ficar pensando como seria se isso, como seria se aquilo. Mas em alguns momentos o filme deixa a desejar, né? Como eu citei, a questão do romance do Jack com a Ellie acaba tornando a tônica principal em alguns momentos e deixando de lado essa questão dos Beatles, e algumas cenas que poderiam ter sido melhor trabalhadas, né? Como a questão da fama dele, do encontro com o John. Mas ao final das contas é um filme que vale a pena ser assistido, principalmente por aqueles que são fãs dos Beatles. Não é um filme, você pode dizer, um dos melhores que eu já assisti, mas é um filme que diverte e entretém. Daria nota 6,5. Bom, então é isso, galera. Obrigado aos que assistiram, um grande abraço a vocês e uma boa semana.